Utilizando a definição, verifica se existe derivada nos pontos indicados. Neste caso, queremos saber se existe derivada de g igual a raiz de x para x igual a 0. Bom, esta não é uma função definida por ramos, é a função raiz de x, também nossa conhecida, já agora posso colocar aqui o gráfico. Mas o que devemos fazer então neste instante em que nós não temos uma função por ramos, se tivéssemos por ramos fazíamos logo as derivadas laterais e estava. Vamos ver o domínio para saber se temos mesmo de calcular as derivadas dos dois lados do zero ou não, dependendo do domínio, não é? Porque reparem, esta nossa função, eu vou fazer já o domínio analiticamente, mas nós também temos uma noção já clara que a função raiz de x, já sabemos do 11º, mas também podemos meter na calculadora, não é obrigatória esta noção para fazer o exercício. É esta função. A função raiz de x, reparem, ela só existe para valores positivos de x. Realmente, nós se calcularmos aqui o domínio de g, e revendo estas situações do domínio, portanto, x pertence a R, tal que o que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a 0. Portanto, o domínio dá R0+, ok? Ou então de 0 a mais infinito. Por isso, não faz sentido estudar a derivada lateral quando x tende para 0-. Não, vamos fazer só para 0+, ok? Nós fazemos então g', neste caso, g' de 0+, e é a única que vamos fazer, g' de 0-. Portanto, a função não existe do lado esquerdo do zero. Isso não existe, não faz sentido nenhum. Estamos a falar do limite de uma coisa que não existe daquele lado, não é? Então, não iremos fazer só g' de 0. Se der um número finito, existe derivada igual a esse valor. Se der infinito, não existe, não é? Então, vamos fazer, por definição, limite de g de x menos g de 0. G de 0, porque estamos a estudar no ponto x igual a 0, não é? X menos 0, quando x tende para 0+. Aplicamos aqui a nossa função g de x é esta, raiz de x menos raiz de 0. Vamos substituir o x por 0, que vai dar 0 também, não é? Quando x tende para 0+. Então ficamos com isto. Limite de raiz de x sobre x, quando x tende para 0+. Bom, temos aqui uma interminação, não é? Isto dá 0 sobre 0, se fizermos a aplicação de limites. Bom, e aproveitamos para rever um pouco as interminações, não é? 0 sobre 0 tem raízes, vamos multiplicar pelo conjugado, não é? Quando x, lá está, revendo a resolução de limites. Então, multiplicando pelo conjugado, fica raiz de x. O conjugado, quer dizer, neste caso é multiplicar pela própria raiz, não é? Quando não tenho uma adição ou uma subtração, o conjugado coincide com a própria raiz. Vamos falar da própria raiz, vá. Bom, e então, neste caso, vamos multiplicar também no denominador por x raiz de x. Bom, e agora é só fazer as contas. Ali ficamos com raiz de x ao quadrado sobre portanto, só um bocadinho, raiz de x ao quadrado, que depois este quadrado corta então com este x, não é? Sobre x raiz de x, quando x tende para 0+, reparem como o quadrado corta é com a raiz, não é com o x, ok? Agora já estava aqui a inventar, estava um pouco desconcentrado. Então fica raiz de x ao quadrado, e o quadrado corta a raiz, não corta o x, não é? E ficamos então com limite de x sobre x raiz de x. Agora, como temos aqui uma multiplicação, podemos cortar também este x com este. X a dividir por x dá 1, não é? E ficamos com limite de 1 sobre raiz de x, quando x tende para 0+. Aplicamos limites e fica 1 sobre raiz de 0+. Raiz de 0+, dá 0+. 1 sobre 0+, dá mais infinito, ok? Bom, então, o que é que nós temos aqui? Não existe, ok? G' de 0+, não existe, porque deu infinito. Podemos dizer que é igual a infinito, mas não existe. Bom, já agora, uma abordagem gráfica também muito rapidamente, uma vez que até temos aqui o gráfico. Eu fixo aqui o ponto onde quero calcular a minha derivada, neste ponto, não é? E depois vou imaginando, vou ver o que é que acontece às sucessivas taxas médias de variação, quando eu obrigo o x a tender para 0. O x vai tender então aqui para 0, e reparem que, à medida que isso acontece, as retas irão ficar assim com declives, não é? Eu, por acaso, não fiz a função assim. Vou até emendar aqui uma situação, porque assim não é muito claro que vai para mais infinito. Tem a ver com a forma como eu fiz um pouco o esboço da função, não é? Que não me permite agora fazer as retas de modo a que fiquem muito visíveis, que realmente o declive vai para
para mais infinito, mas isto também é rápido. Vou fazer aqui uma função, a função raiz de x, mas vou fazê-la mais assim, é igual, ok? Tem a mesma estrutura. Bom, e agora vou fazer então as retas, assim será mais visível que elas vão realmente o declive. Reparem, temos esta reta aqui neste intervalo que eu considerei aqui ao fundo. Se eu aproximar este valor daqui, porque eu tenho então que fazer o x a tender para 0, os declives das sucessivas retas secantes que são as taxas médias de variação que vão aqui aparecendo, reparem que os declives tendem para mais infinito, não é? Estas retas estão a ficar com declives a tender para mais infinito. Portanto, em limite, reparem, as retas estão a ficar assim, estão a tomar esta direção, não é? Portanto, o declive é cada vez maior. Bom, vai para mais infinito. Realmente não existe derivada naquele ponto. Ok? Bom, então, até uma próxima!